sou a professora Selma, acompanho você nos conhecimentos pedagógicos. Começar falando, né, da educação brasileira. Como é que é essa história da educação brasileira? Né? Você estudou lá na escola que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, ele deu nome para essa terra, primeiro de ilha, depois de terra, né, de Santa Cruz, Vera Cruz. E quando eles encontraram com os nativos aqui, os nossos índios, eles já começam a partir daí com a ideia de que tinha que ensinar aquela gente a ser cristão. Eu estou falando isso com ênfase para que você entenda que aí começa a história da educação brasileira, quando um branco português decide que os nossos índios selvagens, para eles, deveriam aprender como se portar no mundo. Esses índios, né, eles viviam na natureza, como você sabe, tinham a sua crença, tinham as suas ideias, a sua fé. E a maneira como eles lidavam com o aprendizado era completamente diferente da maneira como o europeu fazia isso. Aqui não, entre os índios não havia escolas, né? Os índios ensinam uns aos outros o tempo todo. E os portugueses já sabiam, né? A maneira deles de ensinar incluía escola, se incluía escola, incluía professor. Os portugueses trouxeram padres jesuítas, padres da Companhia de Jesus, católicos, para educar o povo. E o objetivo primeiro desses elementos da Igreja Católica era converter o índio para ele ser cristão. Então, os jesuítas chegando aqui no Brasil, eles eles inauguram uma primeira escola, né? A ideia é educar, e nessa escola poderiam estudar os índios e também poderiam estudar crianças brancas que existissem aqui, filhos dos colonos, que começaram a nascer aqui no Brasil. O que é que eles ensinavam? Português, a língua deles. Eles ensinavam a história da Europa, a história deles. Eles ensinavam a história da Igreja Católica e catequizavam os índios dentro da fé católica, os índios e os brancos que aqui estavam. A ideia, né, de que era preciso aumentar o número de católicos. Você fala, por quê? Porque a Igreja Católica vinha perdendo fiéis para a Igreja Protestante. Mas depois, isso não importa muito. O que importa é que todos os professores, padres, jesuítas eram homens. E todos os alunos também. As meninas não precisavam ir para a escola. As mulheres cuidavam da casa, criavam os filhos. E uma moça só poderia estudar, uma menina só poderia estudar se fosse num convento. Não tinha convento no Brasil. Demorou para a gente ter isso. Então, essa é a primeiríssima fase da educação brasileira. Padres jesuítas educando índios e crianças brancas, filhas de colonos, nascidas aqui, só homens. Vamos adiantar um pouco mais isso, né? Lá em Portugal, o Marquês de Pombal, um político de Portugal, ele faz uma mudança, tirando a responsabilidade de educar da igreja, de modo que o governo, lá em Portugal, passa a ser responsável pelas escolas. Em 1808, olha que pulão que eu dei, né? Você sabe que a família real portuguesa veio para o Brasil. E Dom João VI, quando veio para o Brasil, com a família inteira, abandonando Portugal lá, teve uma invasão napoleônica na época. E quando ele vem para cá,
essa ideia já é muito forte. Que ideia? A ideia é que não é a Igreja Católica, é o governo que tem que cuidar da educação. Então, aqui em 1820, não, 1808, eu falei, né? Em 1824, o Brasil vai ter a primeira Constituição. E a primeira Constituição brasileira, ela já diz que a educação, ela é a educação primária, né? Primária seriam os 4 séries iniciais. Ela é gratuita para todos os cidadãos aqui no Brasil, copiando o modelo que já era lá em Portugal. Outra coisa que o Dom Pedro I, esse filho do Dom João VI, né, que foi imperador do Brasil, ele colocava que tinha 4 tipos de instrução aqui no Brasil: as pedagogias, as escolas primárias, os liceus, ginásios e academias. São diferentes escolas, diferentes graus de instrução, começando pelas pedagogias. Como é que era a prática, né? A prática da educação aqui no Brasil, olha, não mudou muita coisa, tá? Porque a educação, ela continuava sendo para poucas pessoas. A maioria do povo brasileiro vivia na roça e as escolas ficavam na cidade. Então, era muito pouca gente que conseguia entrar numa escola, seja ela uma escola primária ou um ginásio. Pouquíssima gente. Final do século XIX, vem a República Brasileira. E aí, na reforma, né, republicana da educação, da legislação, a ideia de ensino laico vai se juntar à ideia de que a escola primária é gratuita. Então, a escola se torna gratuita, já era, né? E laica. O que é laica? Laica é desvinculada da educação religiosa. No início da década de 30, 1930, século XX, a gente teve a chamada Revolução de 30, que, para o que nos interessa aqui, era o início da fase de industrialização desse país. As fábricas, a vida urbana, as cidades, as pessoas deixando a roça para viver na cidade. Foi nessa época também que inventaram o Ministério da Educação. Época de Getúlio Vargas. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 1945, os governantes começam a usar um estilo político que a gente chama populismo, que é quando os governantes se preocupam em agradar, entre aspas, a população como um todo. A ideia do voto já é mais forte. E, junto com isso, vem a fé no progresso, no desenvolvimento, né? Esse é um país que vai para frente, país do futuro, fábricas e fábricas inaugurando aqui. Quando eu falo fábricas e fábricas inaugurando aqui, você precisa entender que o trabalhador da fábrica, diferente do trabalhador da roça, ele precisa de escolarização. Então, essa tendência à industrialização do país, que vai se fortalecendo ao longo do século passado, obriga a um desenvolvimento muito grande da educação. Vamos seguir mais um pouquinho a nossa história. Em 1961, apareceu a primeira LDB. Veja que já era a época de Paulo Freire. Paulo Freire já estava criticando os métodos praticados nas escolas brasileiras. Mas logo em seguida, em 1964, a ditadura militar é instaurada no Brasil. E, com isso, o governo passa a ter um controle muito grande sobre tudo. Não há mais oposição, né? Paulo Freire vai embora do país, como tantos outros intelectuais importantes. A tendência, se você pensa no que eu acabei de falar, que o Brasil se industrializava, a tendência nesse momento é educar o povo para a fábrica. Técnicos. A escola precisava formar técnicos. E esses técnicos necessários para o desenvolvimento da indústria, eles estão sendo formados
pela escola na qual o governo investe. Todo mundo, né, sabe o quanto foi importante esse investimento na concepção tecnicista, formar técnico para as fábricas. Mas a ditadura militar acabou, né? E quando acaba, agora já estamos na final da década de 80, eleição direta, aquela luta pelas diretas já, o povo cheio de esperança na volta da democracia. E o poder do Estado é muito discutido dentro da educação. A sociedade ela está fazendo uma crítica ampla, gigantesca, de tudo. Não é só política. E é claro que a escola ela vai ser contemplada com isso. Em 1996, vamos lá, vamos voltar um pouquinho nessa linha do tempo que eu estou fazendo com vocês. 88 é a nossa Constituição, 96 é a nossa LDB, a que está valendo agora, né? Essa reforma educacional, essas mudanças todas, elas já são uma resposta à redemocratização do país. E essa LDB, ela vai dar a cada município, a cada estado, uma participação forte na educação. Por exemplo, educação especial. Aí começou o pega para capar, né? A discussão, a briga, o dilema, o desafio que a gente está vivendo até hoje. Isso vem da Constituição de 88, da LDB de 96. Depois disso, né, mais para frente um pouco, a questão da educação à distância. Eu tentei ser rápida nessa recuperação histórica, mas é preciso entender que hoje a educação ela tem um desafio gigantesco, que é preparar o indivíduo não para trabalhar numa fábrica, para ter uma profissão. É muito mais do que isso. A gente espera que a escola dê a cada um as ferramentas que ele precisa para achar seu lugar no mundo. Olha que coisa difícil. A Constituição de 1988, ela é clara, né? Você deve ter estudado já isso em aula de legislação, quando fala de quais são os princípios da educação aqui no Brasil. Pela lei maior. Todo mundo tem direito de entrar na escola e de ficar na escola, permanecer. Você veja que eu gosto de destacar isso aqui, porque você pode estar pensar assim, ó, você fala assim, nesse momento, mas estou acostumado com isso aí. É claro que tem que ter acesso, todo mundo acessa a escola, tem vaga. Se não tiver vaga, você vai lá no juiz que ele arruma uma vaga. Verdade. Mas olha que encrenca que é isso aqui, permanência. Entrar na escola é uma coisa, ficar lá é outra coisa. E ficar aprendendo é outra também. Mas vamos lá. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar. Veja como isso combina com a redemocratização do país. A Constituição é de 1988. Aqui chegamos numa coisa que nos interessa muito na aula de hoje: o pluralismo de ideias. Concepções pedagógicas variadas são aceitas no ensino. Ensino público gratuito. Aí você fala, isso aí é lá do tempo do Dom Pedro. É, gente, desde o começo. Olha as novidades aqui. Novidades, inclusive, acrescentadas na lei, né? Porque eu acabei de falar assim para você, a Constituição é de 88, ó, velhinha já, né? 88. Mas teve coisa que melhorou pela luta dos educadores brasileiros. A gente lutou pelo piso salarial.
A gente lutou pela valorização às carreiras, pelos concursos, e a lei é a resposta. Então, tem esses acréscimos aí. A escola hoje, ela deve responder a toda essa luta. Que responder o quê? Gestão democrática, padrão de qualidade. O professor sabe que ele hoje tem um piso salarial, que ele tem direito a ter uma carreira na educação. Isso tem muito a ver com a gente, né? Agora, vamos lá, olha, de novo, vamos ver aqui o que tem a ver com o aluno. Ó, ele tem direito a isso. E olha isso aqui que legal. Em 2020 foi acrescentado isso aí. O aluno, o brasileiro tem direito à educação e aprendizagem a vida inteira. Quero que você pense, você já viu uma situação assim lá onde você trabalha, de montarem uma classe, porque apareceu um senhorzinho querendo estudar? A lei está do lado dele, ele tem direito. Ele tem 88 anos e ele quer aprender a ler e escrever. A lei está do lado dele desde 2020. Que lei bonita, né? Que lei avançada. A nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, tanto que ela é bacana. Lá também está dizendo, na nossa Constituição, uma coisa também muito interessante. Educação é direito de todo mundo. E é obrigação do Estado, do poder público e da família. Você já sabia disso, mas o que eu quero que você guarde agora é isso. Isso está na Constituição desse país. Quando a gente falou aqui desse item 5, né, do valorização dos profissionais da educação, a lei tem que dizer também quem é o profissional da educação básica para fazer um plano de carreira. Mas isso se faz nos estados, nos municípios, e estamos caminhando, né? Acabamos de falar agora da lei da Constituição Federal. Se a gente acabou de falar agora da Constituição Federal, vamos lembrar que dessa Constituição nasce a Diretrizes e Bases da Educação, que é de 96, que é o que organiza. Você viu que a Constituição é uma coisa muito geral. Você tem que saber também que isso aqui é uma escadinha. Da LDB vão nascer as diretrizes curriculares nacionais. E disso vai nascer os parâmetros curriculares nacionais. Por último, a BNCC. Então, essas são as leis que organizam a educação no Brasil. Então, são vários elementos, todas essas leis, a gente pode dizer que elas passaram pelo crivo da sociedade. Só como assim? Ué, nos são os políticos que nós escolhemos que trabalham para fazer tudo isso? Eles são nossos representantes. Nós temos que saber isso. Mas e na prática, né? Porque tudo isso aí é lei, foi feito pela sociedade, no sentido de que a gente vive numa democracia representativa, os nossos representantes fizeram. Então, vamos lá. Há uma ideia, não brasileira, né? Mas geral no mundo, de que a educação ela tem que ter 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Agora a gente está falando da educação no século XXI. Educação agora, né? Nós estamos no século XXI.
Esses 4 pilares, eles foram estabelecidos, né, publicados pela Unesco por uma comissão internacional. E o Brasil é signatário, quer dizer, ele assina, ele concorda com isso. Bom, se a gente entender que uma educação, ela tem que atender a esses 4 pilares, a gente já está falando de uma educação no sentido de educação integral. Tem nada a ver com escola de tempo integral, hein, gente? O que é educação integral? Educação integral é aquela que se preocupa com todas as dimensões do ser humano. Ah, claro, nosso aluno ele tem uma dimensão intelectual, mas ele também tem uma dimensão emocional, social, física, estética e cultural. Então, a educação hoje, ela não pode só dar matéria, só dar conteúdo. Ela tem que seguir esses pilares. Tem que aprender na escola a ser, a conviver, a fazer. E não só saber conteúdos. Isso aí é de 2010. Mas se a gente pegar a LDB lá de 1996, a gente vai encontrar essa expressão aqui, ó, pleno desenvolvimento do educando. Tem que preparar para o trabalho? Sim, mas tem que preparar para a cidadania também. E todos vocês têm que saber isso. Todos os educadores. Como é que é organizado, né, no Brasil o sistema de ensino? Você sabe que nós temos 2 níveis hoje: educação básica e educação superior. A educação básica, por sua vez, se divide em 3: educação infantil, que vai de 0 até 5 anos e 11 meses. Depois, o ensino fundamental, obrigatório, e depois o ensino médio. 3. E como é que funciona isso pela lei? Funciona assim: o município é responsável pela educação infantil. O município também é responsável pelo ensino fundamental prioritariamente, mas muitas vezes, por não dar conta, o Estado assume parte do fundamental. Sabe aquela história? Primeiro até 5º ano fica com o município, do 6º até o 9º vai para o Estado, que já tem o ensino médio. É uma forma de colaboração. Agora você está entendendo por que tem município que tem até o 9º ano. Porque ele já assumiu. Tá? Ele já assumiu o que está na lei. Ele dá conta. E tem outros que não. Esse sistema de educação básica, ele é colaborativo. Você vê que o ensino médio, ele é do Estado. Mas a ideia do ensino médio é que ele também seja universalizado, que o Estado assuma todo o ensino médio. E a ideia é que o município assuma todo o ensino fundamental. Mas isso vai aos poucos. Na escola, qualquer nível, a gente tem que ter um currículo. Hoje em dia, a gente está vivendo um tempo que a gente não consegue imaginar, pela velocidade das mudanças, o que vai acontecer com o nosso aluno lá na frente. A tecnologia ela tem feito mudanças tão incríveis. Hoje mesmo, eu estava dando aula para um menino de 13 anos. E ele achou muito engraçado eu dizer que terminei a minha faculdade sem internet. É inconcebível pensar nisso hoje em dia. Então, a tecnologia ela avança de forma muito rápida e a gente está ensinando, está trabalhando na educação sem saber do futuro. Todo currículo
ele lida com isso. O que eu vou ensinar? Por quê? Veja que estudar currículo, discutir currículo, é uma coisa meio nova. Só tinha aula de currículo quem ia ser supervisor até a década de 60. Foi só com a LDB, essa nossa, do ano de 96, que essa matéria, currículo, passou a ser obrigatória para todo mundo que faz pedagogia. Outra coisa que a gente está muito acostumado aqui no Brasil é que o currículo seja imposto. A gente vai trabalhar numa escola, a gente pergunta o que é para trabalhar, qual é o livro que é para seguir. Então, é uma ideia de que quem toma essas decisões não são professores, estão acima dos professores. Sei lá, coordenadores, o ministro da educação, o secretário da educação, alguém acima. Então, quando a gente concebe currículo assim, a gente imagina que o currículo ele não está vinculado ao aluno. Aliás, não está vinculado nem ao professor. A gente está falando aqui de um tipo tradicional de currículo. Já cheguei a trabalhar em muitas escolas que, quando eu começava a trabalhar, me davam a lista, o que era para me fazer. Isso é que os padres jesuítas fizeram no Brasil aqui, quando chegaram. Tá? É uma ideia medieval de escola e que ainda existe entre nós. Mas o tempo vai mudando, a gente começa a perceber que um currículo assim, ele não é satisfatório, nem para o aluno, nem para o professor. E a gente sabe que um currículo tem que dar uma autonomia para quem trabalha, para poder alterar as coisas. Se é assim, a escola, então, ela não é uma mera reprodutora. Né? O professor ele tem uma autonomia para trabalhar. Para usar os termos aí do slide, né? Vamos falar, esse currículo agora ele está desfragmentado. Só que essa liberdade curricular que o educador tem deu margem a um currículo oculto. Você sabe, né, desse conceito. Currículo oculto é aquilo tudo que a gente ensina na escola, mas que não está no papel, não está no currículo formal, não está anotado, mas que é importante. Então, o que a gente tem hoje, né? Quem estuda o currículo sabe que o currículo hoje está sendo discutido lá na escola, fora da escola, o que o aluno deve aprender, como. A gente discute isso o tempo todo, a sociedade pode discutir isso. Mas essa discussão, que é muito positiva e que vai de acordo com a lei que permite flexibilizar o currículo, ela coloca o professor numa situação difícil. Porque a gente trabalha dentro de uma estrutura muito ampla, às vezes até muito rígida. E a gente não pode fazer adaptações curriculares ao nosso bel prazer. Aí você está pensando, né? E aí, faz o quê? A gente tem uma BNCC, uma Base Nacional Comum. Se você dá aula no Acre ou se você dá aula no Paraná, você segue a mesma lei, a BNCC. Se você trabalha na zona rural ou na zona urbana, você tem a mesma lei, a BNCC. Como é que você vai, então, interferir nesse currículo? Então, o professor ele pode fazer as adaptações curriculares. Mas, na prática, isso não é tão simples assim, porque a gente tem que cumprir o que determina a lei. Esse é um desafio, mas a gente tem outros desafios maiores ainda.
Por exemplo, por conta da lei, sempre a lei, a gente lida com a inclusão escolar. Você sabe que tem que incluir. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com isso. Como lidar com o aluno diferente? Com o aluno dito especial. Se ele está na classe comum por força da lei. Isso é um desafio. A gente faz tempo, né, que esse desafio está posto. E a gente caminhou pouco. E o outro desafio? A tecnologia. Você lembra quando a gente brigava com o celular? Perdemos, né? Hoje em dia, a gente tem o desafio de incluir a tecnologia. Mas aí não tem nada funcionando na tua escola, não tem internet, você não tem dinheiro para comprar um equipamento adequado, o aluno só quer jogar joguinho. As escolas precisariam ter um suporte de equipamento muito melhor. Veja, são grandes desafios. Grandes desafios para você administrar no dia a dia da escola. Vamos esmiuçar os desafios. Primeiro, nessa questão da inclusão. Lá naquela lei da época do Dom Pedro, de 1824, primeira Constituição do Brasil, lembra que eu falei que o Dom Pedro já queria uma escola gratuita para todo mundo? Só que todo mundo não incluía mulher. Mulher não era considerada cidadã. Então, peraí, metade da população já está excluída. Trabalhadores, gente pobre, o sapateiro, a costureira, também não eram considerados cidadãos. Então, é uma escola gratuita para poucas pessoas. Foi só no final do século XIX que, no Rio de Janeiro, você sabe que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, né? No Rio de Janeiro se decidiu que todo mundo tinha que ir para a escola. Dos 7 aos 14 anos, escola primária. Meninos e meninas. Segue mais um pouco no tempo. 1934, outra Constituição, da época do Getúlio Vargas, a educação gratuita, obrigatória, e agora é colocada a família como responsável também, além do Estado. Já já você vai entendendo onde eu quero chegar. Em 61, aquela primeira LDB cita, né, no texto da LDB, a educação de quem é portador de necessidade especial. E diz o quê? Diz que tem que enquadrar no sistema geral de ensino, quando for possível. Resultado prático. Não foi possível. Então, a partir daí, as pessoas que tinham algum tipo de, vou usar a linguagem da época, né, de deficiência, elas tinham que buscar instituições que cuidassem disso. A partir de 1950, né, haviam lugares que atendiam cegos, surdos, deficientes intelectuais. Todas as cidades tinham e têm isso. O governo ajudava essas instituições apoiando, com dinheiro, com profissionais. Mas a gente lá, nós, professores comuns, que estávamos na escola comum, ficávamos distantes.
Porque o discurso era assim: a lei dizia que você só tinha que colocar na escola se fosse possível. E a gente dizia: não é possível. Manda para pai, manda para o Braille. E haviam várias, né, instituições, com poucas vagas, era uma no máximo em cada cidade. Tudo continua assim até 1988, quando a nossa Constituição, válida agora, diz com todas as letras que a educação é um direito fundamental, universal e subjetivo. Então, se eu tiver uma perna, eu tenho direito à escola, na classe comum. Se eu andar de muleta, eu tenho o mesmo direito. Se eu não enxergar, se eu não escutar, se eu não falar, eu tenho o mesmo direito. Todos têm o direito. Quer voltar lá naquele slide onde diz isso? Só para você entender. Já te dou a palavra, só para falar que é na Constituição. Igualdade. Todo mundo é igual. Então, todo mundo tem o mesmo direito. Alguém pediu para falar? Ah, não, foi só a Rosângela que falou que chegou atrasada, pensei que queria falar. Então, entendeu? Só na Constituição de 1988 que apareceu claramente na lei brasileira essa ideia de inclusão que a gente está vivendo hoje. Todo mundo é igual. Aí a gente começou a fazer uns negócios assim, né? Que foi difícil. Eu já estava lá na sala de aula. Muito difícil. A gente não tinha prática. Então, aí o professor de educação física deixava o cadeirante, sei lá, apitar o jogo. Na sala de aula, a gente achava alguma coisa, uma folhinha, para o aluno desenhar, enquanto os outros faziam uma redação. A gente tolerou. O que significa isso, né, na linguagem técnica? Foi uma integração. A lei nos obrigava a receber esses alunos. A gente, então, recebe. E, tendo recebido esses alunos, a gente deixava eles lá. Isso não é inclusão, isso é só integração. Respeitamos a lei, mas não incluímos ninguém. Claro, né? E a gente diz assim, mas eu não sei o que fazer. Até hoje esse discurso perdura. Eu não estudei para isso. Se você não estudou para a inclusão, e para a tecnologia, então? Aí é que você vai dizer que você não tem preparo, não tem formação. É o mesmo discurso. Durante muito tempo, a gente travou uma guerra com a tecnologia. Algumas redes, como a que eu trabalhava, né, a Prefeitura de São Paulo, ensinou bastante a gente. Eu aprendi tudo, e-mail, aprendi a ligar e desligar o computador na escola, com técnicos que a Prefeitura mandou. Mas à medida que o tempo passa e que a tecnologia se expande, as redes não fazem mais isso. A gente diz que as crianças já nascem sabendo. Mas o professor está sempre preocupado assim. Em que essa tecnologia vai ajudar o meu aluno, ajudar no meu trabalho? É algo fabuloso. As possibilidades são infinitas. A gente aqui não sabe. Então, esse é o grande desafio que a gente tem com tecnologia. Usar a tecnologia digital a nosso favor. É importante que as redes todas, né, Suzano, Jundiaí, Campinas, todas, continuem oferecendo cursos para que o professor tenha acesso a tudo isso. É importante que a gente tenha dinheiro para comprar o equipamento que a gente precisa.
Então, a capacitação dos professores, ela é fundamental. Cursos. Por quê? Porque tem coisa que os seus alunos sabem e você não sabe. E isso vira para o professor um fantasma na cabeça dele. Lidar com aqueles meninos e meninas que sabem mais do que a gente. Eu lembro quando apareceu essa febre do TikTok, eu nem sabia o que era. E os meus alunos queriam que eu fizesse umas dancinhas lá para fazer um TikTok. Então, o professor, ele tem que ser um profissional muito antenado. Veja, é claro que você tem celular, você usa o WhatsApp, você usa as redes sociais, Instagram, claro, mas isso não tem nada a ver com usar a tecnologia para o seu trabalho. Compartilhar um conteúdo, mandar uma fotinho de bom dia, boa tarde, boa noite, isso não é usar tecnologia. Então, é preciso que o professor, de verdade, se prepare, que ele tenha uma formação em tecnologia. Porque quando a gente acha que o aluno sabe mais do que a gente, é uma ilusão. Porque nós não estamos falando da mesma coisa. O seu aluno pode ser muito bom no jogo, no TikTok, sei lá. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando no uso da tecnologia para ensinar, aprender. Então, cabe aí uma formação. A escola está vivendo essa realidade. A gente está dentro da escola. Tem que se adaptar, não adianta brigar. E a adaptação depende da formação, da capacitação. E eu diria que, para além disso, né, as redes necessariamente precisam investir. Se você trabalha numa rede que não tem recurso, depois você vai trabalhar em outra que tem, vamos dar um exemplo, a possibilidade de cada aluno acessar um notebook, um Chromebook, isso faz muita diferença. Então, é importante que a gente lute por investimento nisso. E o que eu vou fazer com essa tecnologia toda na sala de aula? Que benefícios tem? Primeiro, né, esse que você já sabe, o aluno vai se interessar muito mais. Vai haver um engajamento maior, porque a aula vai ter que mudar. O aluno vai prestar atenção. A tecnologia, você sabe, né? É extremamente atraente. Que às vezes você fala, vou ver se tem mensagem. E fica 40 minutos rolando. É atraente. A ideia de que você tem acesso a qualquer informação ali, ela é fantástica para a educação. Você pode inventar aulas diferentes se você conta com tecnologia. A tecnologia ela é uma janela aberta para o mundo. Você vai dar aula de geografia, você pode mostrar. Você vai dar aula de ciências, você pode também. Então, a tecnologia pode ser uma aliada fantástica das aulas. E na tecnologia, no uso da tecnologia, o aluno vai ficando cada vez mais autônomo, aprendendo a buscar conhecimento. Ele não precisa de você o tempo todo. Não tem nada a ver com a aula tradicional. A gente precisa aceitar essa mudança e tirar proveito dela, em benefício da aprendizagem dos nossos alunos. Tem professor que hoje fala, tecnologia é só para a gente ficar preenchendo coisa no sistema, que o governo quer tudo no sistema, é a chamada, é a nota, é o diário. Então,
o governo conseguiu, na maioria das redes, colocar tudo isso no sistema. A gente tem que conseguir também. É para facilitar. Quando a gente pensa em dar para o nosso aluno uma aprendizagem conectada, a gente tem interesse maior, um relacionamento interpessoal favorecido, porque você estará falando de algo que de verdade interessa para o seu aluno. Mas você vai ter que ter acesso às ferramentas digitais. Então, não é só também criticar o professor. Nem sempre. O local que você trabalha te dá isso. Quando eu falo de interesse, eu estou falando do interesse pessoal de cada um. Uma pessoa pode se interessar por moda, outra por foguete, outra por brócolis. Com o uso da tecnologia, o professor pode atender os três. Por quê? Porque a ferramenta permite isso. Estudando, seja o brócolis ou o foguete, todo mundo vai chegar até um determinado ponto da pesquisa e vai precisar de apoio para avançar. Então, a tecnologia vai mostrar isso também. Então, é muito importante, a gente vai ter espaço para discutir com o nosso aluno que a internet tem boas e más informações. Ele tem que aprender a detectar, isso é muito importante. O aluno pode produzir conteúdo também. E pode compartilhar. Então, tudo isso é muito positivo. E é possível quando a gente aceita essas ferramentas digitais. Fala, mas é complicado ainda, porque a gente está falando o quê? Do aluno no Chromebook, do aluno no seu próprio celular, do que a gente está falando? Vamos pensar um pouco. O que é a tecnologia? Tecnologia é qualquer coisa que eu uso para fazer alguma coisa. A faca que eu uso para cortar o bife é uma tecnologia. O giz que eu escrevo na lousa, tecnologia. Então, a gente sempre esteve usando tecnologias, o tempo todo. Tecnologias para produzir algum conhecimento na escola. E eu escolho a tecnologia, por exemplo, eu escolho o mapa. Mapa é tecnologia para ensinar alguma coisa de acordo com o que eu quero ensinar, certo? Eu escolho um mapa porque eu quero mostrar alguma coisa ali. Pula, então, o seu entendimento e vamos falar de tecnologia digital. Tecnologia digital de informação e comunicação. Isso são hipermídias. O que significa isso? Hipermídias. É uma coisa que amplia, porque ó, a faca, o giz, o fósforo, essas tecnologias, elas são importantes, mas muito limitadas. Mas o Google, ele é gigantesco. A gente não sabe os limites. Toda tecnologia que serve para disseminar informação e comunicação, ela é uma ferramenta para a escola, para ensinar alguma coisa. Desde que o professor saiba lidar com isso. Crianças muito pequenas usando tablets. Isso pode ser muito positivo para o aprendizado delas, desde que haja um professor sabendo lidar com isso. Quando a gente aprende e começa a entender todas essas palavras e levar o nosso aluno por esse caminho, a gente avança. Lembra que eu falei agora há pouco que nós não sabemos como é que vai ser o futuro?
o mundo, o trabalho. Nenhum de nós sabe. As coisas estão mudando rápido demais. Agora, a gente já sabe que todas as linguagens que a tecnologia trouxe, elas têm que ser conhecidas, compreendidas, porque elas vão mudar, elas vão ser reconfiguradas. E a gente precisa acompanhar isso. Se a internet tem de tudo, a internet também tem a possibilidade de você se posicionar sobre tudo. A escola entra na cultura digital, porque a cultura digital já está na vida dos nossos alunos. Não dá para ignorar uma coisa que faz parte da vida deles. Voltar a falar da inclusão, né? Você já imaginou o quanto a tecnologia favorece a inclusão? Você tem audiolivros. Alunos sem visão podem ler o mesmo livro que todos os colegas. Ler não, né? Mas pode ouvir. Isso a tecnologia oferece. Alunos que não sabem escrever comandam por voz. Muita coisa. É muita coisa que tem na tecnologia que favorece a inclusão. Uma outra ideia bastante comentada, a gente vai ter uma outra aula depois para aprofundar mais isso, é a ideia de gamificação. Todo mundo sabe o quanto os nossos alunos gostam dos jogos. Mas o jogo pode ser usado a nosso favor, com uma intenção pedagógica. A qual jogo? Não sei. A gente vai pesquisar, vai achar, vai inventar. O aluno vai criar, junto com seus grupos, de forma colaborativa. A tecnologia, ela tem possibilidades que a gente não consegue nem imaginar, de tanta coisa que é possível. Vamos falar mais dessas possibilidades. Existem coisas do passado que continuam existindo até hoje. Por exemplo, fósforo. É muito rápido para o aluno verificar isso tendo acesso à internet. Cada um vai descobrindo o seu jeito de se apropriar do conhecimento. Com certeza você sabe que tem alunos que adoram estudar vendo vídeo do YouTube. Sim, e tem os que odeiam. Entende como é justamente esse acesso ao mundo digital que vai dar para atender tudo isso? Dentro de uma turma, se formam grupos interessados em determinados assuntos. A tecnologia ela é muito atraente. E o nosso uso de tecnologia, eu estou falando no geral, ele é muito pequeno. A gente ainda não lida dessa forma ampla. Talvez o aluno tenha a cabeça mais aberta para isso do que a gente, ou as professoras mais jovens tenham mais facilidade do que eu. De toda forma, essas resistências têm que ser quebradas, porque todo mundo vai sair ganhando. Se cada ser humano é diferente e aprende de um jeito diferente, ninguém melhor do que a internet, a tecnologia, para atender isso. Nós, professores, dentro de um trabalho tradicional, sabemos que é impossível. Você tem 30 alunos, são 30 possibilidades.
A internet dá conta, você não. Como é que vai ser, né, daqui por diante a educação com esses desafios tão grandes? Veja, eu falei de 3 desafios, que, a meu ver, são os maiores. A questão curricular, a gente tem uma BNCC e tem liberdade para mudar o currículo, para criar o currículo, mas dificuldade para fazer isso. A inclusão, e agora a gente está falando de tecnologia. Como é que vai ser a escola, né, no futuro? Como vão ser as coisas? Ninguém sabe. Tudo é novo. Você já parou para pensar? Coisas como iFood, Uber, WhatsApp, Pix. A gente adora, mas isso tudo é muito novo. E daqui a pouco vem outra coisa mais nova. Eu estou falando isso para você imaginar o quanto há de possibilidade de você pedir a lição de casa, se você ainda faz isso, de outra maneira. Muitos professores já fazem isso. O aluno grava um vídeo de uma entrevista que ele faz, o aluno pesquisa, grupos de alunos lançam discussões em rede social para o professor avaliar. Nossa, quanta coisa nova, né? A gente está aprendendo o tempo todo, a escola tem que mudar. Como é que a gente vai mudar? Mudando a metodologia. A gente vai ter uma aula só de metodologia depois. Mas como é que a gente muda a metodologia? Nós somos ainda muito presos a uma metodologia tradicional, que é um professor falando, explicando, igual está fazendo aqui. Isso aqui é metodologia tradicional. E o que se propõe hoje? Metodologias ativas. Quem que é o ativo? O aluno. Tá? Quem é o ativo? É o aluno. Porque você, professora, sempre foi ativa. A ideia de que o aluno pode ir atrás de aprender, de criar possibilidades de conhecimento que vão além do que você propõe. Porque quando a gente pensa numa aula tradicional, tudo é muito definido pelo professor. O que ele vai dar, quanto ele vai aprofundar, o que ele vai cobrar. Então, uma metodologia ativa é questionar tudo isso. Veja, por exemplo, que um aluno ele não tem que aprender só com o professor. Ele aprende com o colega, ele aprende sozinho, ele é ativo o tempo todo. Ele pode aprender um pouco na escola e outro pouco na casa dele, mas a gente precisa começar, precisa ter coragem. Precisa entender que hoje o professor é mediador. Então, a gente tem que entregar para o aluno o papel dele. E como é que começa isso? Primeiro, questionando como é que a gente está ensinando. O que você consegue avançar rumo a esse aluno mais ativo? Às vezes é só aceitar o trabalho por e-mail, já é um passinho. Sabe aquele trabalho que tem professor que quer no papel ao maço? Então, ele pode vir no e-mail, digitado, ilustrado. Né? O professor precisa experimentar todas as possibilidades
de metodologia ativa. E agora, né? A gente fala assim, meu Deus do céu, olha só eu aqui, 10, 20 anos de sala de aula, com uma encrenca dessa, para onde eu vou? O material está pronto, gente. Nós só precisamos entrar em contato. Existem plataformas, aplicativos, ideias, sugestões. O professor tem que pesquisar, tem que estudar para introduzir a tecnologia. Por outro lado, as escolas estão sempre mudando. E cada escola é diferente. A gente precisa estar muito atento a isso. Há escolas que insistem no modelo tradicional. E a gente precisa saber como avançar com essas pessoas também. A gente precisa estar engajado. E voltando a falar da tecnologia, a tecnologia é o outro desafio. Muito tempo os professores ficaram resistindo. Não quer, não aceita, não gosta. É por isso que eu estou dizendo, é a mesma coisa que os professores fizeram com o aluno dito especial. Primeiro teste. Considere a seguinte afirmação. No âmbito do sistema escolar como um todo, o governo militar foi protagonista de um projeto de reforma do ensino fundamental e médio. Lei 5692, ano 1971. Essa lei instituiu a profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário. É o que a gente chama hoje de ensino médio. Em relação a essa lei, como é que se responde uma questão assim na prova? Há algumas coisas aqui que você não pode esquecer. Por exemplo, 71, ano. É ditadura militar. A ditadura militar, ela começa em 64 e ela acaba em 88. Então, aqui você está no auge da ditadura militar. Isso vai te ajudar a responder. Por outro lado, quando a gente fala de profissionalização, uma escola tecnicista, também você tem que guardar essa informação. Ensino secundário, como eu disse, é o ensino médio, o nome que usaram. Vamos pensar o que é correto nessa questão. Estabeleceu formalmente a equiparação entre o curso secundário e os cursos técnicos. Será que isso é verdade, gente? O que vocês acham? Dá para tirar essa resposta do que está na lousa. O que está na lousa, ó. O que está no teste aí que você está vendo. Nossa, ninguém respondeu para responder no chat, só falso ou verdadeiro? Na sua opinião. Não está errado, não, está certo. Porque, ó, olha o que ele fez. Ele fez a profissionalização universal e compulsória. Então, ele acabou com o curso secundário. Se você acabou, na época, né, você chamava o primário, depois o secundário. Você acabou o nono ano, você tinha que ir para o curso técnico. Porque não tinha mais curso secundário, que eles chamavam colegial. Todos os cursos eram técnicos. Você ia ter que escolher se você queria ser contador, secretário, professor. Então, isso aqui é verdade. Porque o ensino médio, na linguagem de hoje, virou curso técnico profissionalizante. Só da onde você tirou essa resposta, Selma? Profissionalização universal e compulsória. Como é que chama, gente, o ensino
é, médio, né, na linguagem de hoje, colegial, secundário, nas palavras mais antigas, que só serve para você fazer vestibular. Ele chama propedêutico, palavrinha feia que significa. Ele prepara para a próxima etapa. Então, você faz lá 3 anos de curso colegial ou de ensino médio, aprende todas aquelas matérias, e no final desse período, esse curso só serve para você ir para a universidade. Ele é propedêutico. Agora, se você faz um curso técnico em enfermagem, e ele é equiparado ao secundário, como está na questão, você tem o diploma do ensino médio e o diploma de enfermagem. Os dois. Por isso é que é verdade. E a segunda, certo ou errado? A 2. Tenta superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. Será que há uma preocupação com isso? Preocupação nenhuma, porque o Brasil está vivendo um momento, em 1971, de expansão da industrialização. Tem emprego para quem for técnico. Está preocupado em superar a dicotomia? Não, nenhuma. Colocar as pessoas no mercado de trabalho. Ensino tecnicista. A 3, ela está respondida no teste. Faz a opção pela profissionalização universal. Está escrito aqui, ó. Opção pela profissionalização universal. Segundo grau. Transformando o modelo humanístico-científico, que é o que eu falei, que é o ensino propedêutico. Para me escrever essa palavra, eu preciso de um propedêutico, tá? Você vai ter, então, modelo humanístico-científico, modelo propedêutico. Aprender para passar no vestibular, para ser culto, para ser erudito, só isso. Mudou isso. Criou um modelo científico-tecnológico, que é o modelo profissionalizante. Então, essa aqui a gente tem, né, nessa 3, outra verdade, o que nos leva a afirmar que a letra A está certa. Ah, mas eu queria que vocês fizessem também. É isso aí, Rosângela, Jaiane, todo mundo que está aí. Vamos tentar. Quando a gente tenta e erra, acontece uma coisa muito legal, que é assim, você está na aula aqui, aí você aprende. Vamos fazer o 2. A Constituição Federal, aquele artigo lá que a gente estudou, apresenta os princípios com base nos quais o ensino será ministrado. Você vai olhar aqui e vai dizer quais são os princípios que estão na lei. Será que na lei brasileira diz que todo mundo tem, que aqui, ó, esse primeiro, igualdade, pela lei, igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Será que está na lei? Está na lei, Rosângela. Está na lei, isso é certo. Jaiane também colocou o positivo. Então, isso é certo, isso está na lei, está desse jeitinho. E o 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamento, arte e o saber. Será que isso está na lei? A Rosângela está dizendo que está. Só falta a gente examinar agora a 4, que diz assim: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em escolas especiais. E essa está certa ou está errada? Errada, Rosângela. Errada. Essa está bem errada, né? A lei acabou com essa história de escola especial.
Aí você fala, tá, mas é lá onde eu moro tem uma PAI. Tem uma PAI, tem uma ATEAL, aqui onde eu moro chama ATEAL, tem tudo isso, tem Braille também. Mas isso não é para botar o aluno lá, não é preferencialmente. Ele vai na escola especial, no contraturno, para aprender mais, para ter mais recursos. Tá? Essa aí você já sabe que a certa é a letra C, porque o 4 lá está errado. Fazer outro, vou fazer o teste 3. Esse está lá, né, no que a gente estudou nos slides. Quais são os 4 pilares da educação do século XXI? O que vocês acham? Ou o que você está vendo aí de errado? A Rosângela, agora não entendi. Se colocou uma D aí, mas aí eu não sei se é desse teste ou se era do outro. Ó, vamos eliminando desse aqui, por exemplo, olha a letra C desse Eu acho que a teste. D tá errada, pô. Ah, eu também acho. Olha que interessante aqui, ó. Esse aqui a gente já pode jogar no lixo por causa dessa palavrinha aqui. Meu Deus, competir? Então a C não é. Aí eu vi que vocês colocaram a A. É a A mesmo. Mas eu queria, Rosângela agora colocou a A também. Vamos ver por que que não pode ser a B. A B é aprender a vencer. Não pode Aprender ser. a vencer, gente, isso aqui é terrível, né? Essa competitividade do mundo que a gente vive, isso não leva a nada. E o que está errado na D de dado? Aprender a fornecer. Fornecer o quê, né? Não tem o menor sentido. Tá aqui é a letra A que está certa. Mas é mais que nós temos tempo. Teste 4. Nos últimos anos, educadores e especialistas vêm dialogando e contribuindo sobre os desafios e a complexidade que é a inclusão de pessoas com deficiências nas instituições escolares, na creche e pré-escola. A inclusão deve ser, vamos ver se você sabe essa. Esse tempinho é para você ler, tá? A correta é a letra D. Ué, como que você acertou tão rápido? Vamos pensar, o que que você achou de errado? Você acertou, é a letra D mesmo, mas o que que você achou de errado nas outras alternativas? Porque na hora que a gente vai fazer a prova, isso é sensacional. Se você acha o erro, você acha o acerto. Na letra A, é acontecer a partir de 2 anos, sempre com supervisão do acompanhamento da família. Mas só esses 2 anos já complicou. Por quê? Porque aqui na questão fala creche. Aham. Então, aí, claro que está tudo errado, mas aí já dava para ver o erro aí. E na B? Aí que ter como princípio básico aí a deficiência para poder frequentar a pré-escola se estiver com um cuidador responsável por ela. E é interessante, né, que aqui está dizendo, se tiver, isso contraria a lei, gente. A Uhum. lei diz que toda criança tem direito a frequentar a escola. Não tem nada de condição, tem que ter cuidador, tem que ter, não tem que ter nada. É direito, direito subjetivo, direito sem condição nenhuma. E a letra C, maneira gradativa, né? É isso De aí. forma processual.
Então, olha que interessante, essa letra C é horrorosa, né? Porque a gente vai avaliar se a criança está adaptada. Não, quem tem que se adaptar é a escola, não é a criança. Entender isso não é a criança. Quem tem que se adaptar é a escola. De onde chegamos à conclusão, né, que a certa é a letra D, porque a inclusão ela tem que ser pensada desde o começo. Chegou na escola, antes do aluno aparecer, ela já tem que ser pensada. Porque tem muitos fatores aí, tempo, espaço, material. A gente está falando de creche e pré-escola. Tudo isso tem que ser pensado para receber essa criança. E as outras também, claro. Fazer mais uma? O uso de tecnologia na educação tem desafios e preocupações inerentes aos profissionais da área. A tecnologia possibilita uma variedade de processos de ensino e aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, tem seus riscos e desafios. Apesar do ensino-aprendizagem mudar de acordo com a evolução da sociedade, nunca houve tantas alterações como nas 2 últimas décadas. E essas transformações só ocorreram por conta da revolução digital, que trouxe smartphones, computadores, notebooks e tablets, que facilitaram e muito o acesso a conteúdos, agora disponibilizados em diversos formatos. Outra consequência dessa evolução. Ao incorporar a tecnologia na educação, amplia-se o potencial de transformar o processo de aprendizagem, tornando-o mais envolvente, acessível e adaptado às necessidades individuais dos alunos. O uso de tecnologias aliado às práticas pedagógicas se enquadra dentro da cultura digital, que é uma das 10 competências definidas como essenciais para a transformação da educação na BNCC. Tudo isso para começar. Sobre o que está dito acima, considerando o uso da tecnologia no âmbito da aprendizagem, agora você vai escolher uma alternativa incorreta. A única incorreta aí é a letra A. Por quê? Olha que interessante, a letra A diz assim: libera a intervenção dos docentes para se fazer uma pesquisa por meio da internet nos processos de acesso a fontes de conhecimento e aprendizagem por parte dos discentes. Gente, isso está muito errado. Por quê? Porque a gente quer muito mais do que isso. A tecnologia ela tem que ser usada com a potência que ela tem. Então, a incorreta é a letra A. Mas o que eu estou falando aqui é que tudo mais é as novas experiências. Isso é que é importante. Os alunos preferem esses conteúdos. A tecnologia vai fazer o professor poder usar vídeo, palestra, filme, tudo. Você fala, mas por que a A está errada? Porque a A ela é o jeito mais empobrecido que tem. Então, a aprendizagem, você vai usar a tecnologia para o seu aluno fazer, pegar, entrar no Google e pesquisar lá quem descobriu o Brasil, porque você orientou isso. Não, isso aí todo mundo já sabe. A gente tem é que avançar em tudo isso. Ah, vocês estão tão quietinhos hoje, não são 9h30 ainda, quer dizer, a gente ainda tem meia hora aqui. Então, vamos fazer pelo menos pensar sobre isso. Qual é a ideia dessa aula? Princípio é saber
da onde vem a educação brasileira. Por isso que eu comecei a aula falando lá da época do Pedro Álvares Cabral, desde o começo, né? Que vai explicar por que o ensino tradicional no Brasil continua sendo tão forte. São as nossas origens culturais. Os fundamentos da educação brasileira são as leis, que mudaram. Historicamente, vão mudando. Então, a primeira parte da aula foi isso. Quando eu contei, depois você vai ler isso com calma, vai ter a citação das leis e de tudo que foi acontecendo. Depois, a gente falou de hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem uma Constituição que foi alterada, as alterações estão anotadas aí, você vai aprofundar isso nas aulas de legislação, mas tudo isso aqui é muito importante, porque é o fundamento da educação. Você tem que ter entendido também essa escala de legislação aqui. Essa escala é importante. A partir da Constituição de 88, outras leis foram criadas para organizar. E que tudo isso foi feito com o apoio da sociedade brasileira. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas não apoiei nada disso, não. Inclusive, eu sou contra, não gosto dessas ideias, que ninguém mais reprova, que tem que incluir, que tem que deixar usar o celular. Não gosto disso. Mas quem faz as nossas leis são os nossos representantes. Os nossos representantes eleitos deveriam ser escolhidos pelas suas ideias, pelas suas propostas. Tudo isso é lei, foi feita por representantes do povo. Depois vocês entenderam que os 4 pilares da educação é um documento mundial que o Brasil é signatário, ele assina. O que significa isso? Que ele concorda. A nossa lei mostra isso. Concorda com o quê? Que a educação hoje ela tem que ser integral. Eu falei, não tem nada a ver com escola de tempo integral. A ideia aqui é que o ser humano ele não pode ser educado só intelectualmente. Ele tem que ser educado emocional, física, estética e culturalmente. E também, obviamente, intelectual. Então, tudo isso tem que ser contemplado pela escola. A educação escolar é responsabilidade do Estado. A educação, em geral, é responsabilidade da família e do Estado. Isso é importante saber. Você fala, por quê? Porque isso também mostra essa divisão de poder. Se a família e o Estado que são responsáveis pela educação, a família tem que estar mais presente na escola. Não é um trabalho conjunto. Depois eu expliquei para vocês como é que é organizado o sistema de ensino no Brasil. Só são 2 níveis escolares. A ideia de dividir a educação básica entre município e estado. Cada município está num pé. Tem município que já assumiu tudo até o 9º ano do fundamental. Tem município que só assumiu educação infantil. E o resto? Vai assumir, gente. É paulatino. Quando está dividido, tem escola do município e tem escola do estado. É o que a lei prevê, chama sistema de colaboração. Aí o ensino médio é todo do estado? Sim, é responsabilidade do estado. Mas eu sei que tem uma escola municipal de ensino médio lá em São Paulo, Santana tem mesmo. Pode. Aqui não está falando que é proibido. Na minha cidade, no Jundiaí, o município tem 2 faculdades, uma de medicina e uma de educação física.
Ué, mas o ensino superior, então, pode ficar para o município? Gente, tudo pode, tudo pode. O ensino superior é da União, mas o município pode. O Estado também pode, desde que ele cumpra a sua parte. Isso é muito importante você entender. Se o meu município já assumiu toda a educação infantil e ensino fundamental, ele pode ter 10 faculdades. Entende? O que ele não pode é deixar de atender o que é a obrigação dele. Aí você pensou e falou assim: ah, não, Selma, mas eu sei de uma cidade, porque tem cidades que tinham uma escola de ensino médio antes dessa lei. Estou falando dessa lei aqui, ó, de 1996. Se a tua cidade tinha uma faculdade e uma escola de ensino médio antes de 1996, a lei não manda fechar. A lei diz que o município tem que cuidar da educação infantil e do fundamental, a partir de 1996. Então, se a coisa era de antes, ela perdura. Aí depois a gente falou que os conteúdos, tudo aquilo que é ensinado pela escola, é definido de duas formas: pela lei, LDB, até chegar na BNCC, e pela escola. Acabamos, gente, por hoje. Semana que vem tem mais, tá?